O Brasil tem aproximadamente 305 etnias indígenas e existem pelo menos 274 línguas diferentes. Você me ouve agora, Cauã? Agora sou eu que não escuto ele. Dá para ser as duas coisas? Ele me ouvir e eu escutar para a gente poder conduzir a entrevista? Bom, vamos tentar mais uma vez conversar com o Cauã. E agora, Cauã, tudo certo? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Só pedir para aumentar o retorno para eu poder escutar o entrevistado. Bom, vamos lá então. Queria que você contasse para a gente como foi essa experiência sua de participar dessa tradução. Bom dia, né, a todos. Eu sou Cauã, sou pertencente ao povo Borari, lá do Rio Tapajós, né, aldeia Caranã. E sou professor há muitos anos já, né, da língua Nhangatu, pelo menos das formações de professores desde o ano de 2015. E desde do início das formações, a gente começou a trabalhar diretamente na produção de materiais didáticos, né? Lá em 2015, na formação de professores até 2020, o que deu resultado a publicação de um livro, né? Com um compilado dos materiais produzidos pelos professores nessas formações. Em 2020, no meio da pandemia, a gente publicou, e que veio chamando outros trabalhos de tradução, né? Por conta da publicação do livro, eu acabei sendo convidado para traduzir a primeira versão de um celular, né, para uma língua indígena, né? E aí, depois dessa primeira versão do celular, veio a versão primeiro do computador, pela Lenovo, né? Hoje, todos os celulares a partir do Android 11 da Motorola podem acessar também na língua Nhangatu. E aí, depois desse último trabalho com computador, eu fui convidado para trabalhar na tradução da Constituição, que é um projeto, na verdade, do STF, né, especialmente na pessoa da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, executado, né, pelo Conselho Nacional de Justiça e em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas, a Escola de Magistrado do Estado do Amazonas também, e a Academia de Língua Nhangatu, né, que é a língua que nós falamos. Entendi. Inclusive, a importância dessa tradução, ela é muito grande, porque o Nhangatu, e obrigada por me corrigir, eu ficava na dúvida se era Nhangatu ou Nhingato. Nhangatu é uma língua que é falada, me parece que só em 3 países, né? Brasil, Colômbia e Venezuela, e ela corre risco de extinção, porque existe hoje um número relativamente pequeno de falantes. À medida em que há a tradução da nossa Carta Magna, do livro mais importante do Brasil, de toda forma também estimula que isso seja passado, né? Continue passado pelas gerações para frente. Também, né? Ela é uma língua que é falada aproximadamente por cerca de 15 mil pessoas a 20 mil pessoas hoje em dia, né? No Brasil, Colômbia e Venezuela. A maioria dos falantes, elas estão ali na região do Alto Rio Negro, né? Nessa divisa do Brasil, Venezuela e Colômbia. E também é falada por povos no Baixo Tapajós, né? Que é o povo Borari, e outros 13 povos, né? Somos 14 povos ali no Baixo Tapajós. E também povos ali no Baixo Amazonas, por exemplo, o povo Maraguá, né? E sim, essa Constituição, ela é um passo em direção, né, a essa aproximação também entre o poder judiciário brasileiro e as populações indígenas, especialmente agora falantes de Nhangatu, mas que, segundo a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, pretende levar esse projeto adiante e continuar a tradução para diversas outras línguas brasileiras, né? Houve também recentemente a tradução da Lei Maria da Penha, que também é uma legislação talvez a mais conhecida do Brasil. Também teve a participação de vocês da academia? Bom, essa tradução da Lei Maria da Penha, eu acredito que ainda não foi para a língua Nhangatu, não tenho certeza, não, eu não participei, né? Eu acho que a academia não teve uma participação massiva, embora é possível que se foi para Nhangatu, ela
deve ter tido participação de alguns membros da academia, né? A academia também, ela nasceu em meio à pandemia, né? Depois desses trabalhos, e a gente, por esse encontro entre falantes de diversas regiões do Brasil, especialmente da Amazônia, nós acabamos desenvolvendo, né, tipo, esse trabalho coletivo para a formação da Academia de Língua Ningatu. Existem também, Cauã, eu acompanho um pouco o trabalho, vários advogados, inclusive eles têm um grupo de advogados indígenas que estão atuando, por exemplo, naquele caso do marco temporal, né? Eles acompanham todo o processo. Tinha 4 deles agora naquela última etapa do julgamento. E com a Constituição, você acredita que empodera ainda mais não apenas o Ningatu, né, as etnias que falam esse idioma, mas também todo o povo indígena que passa a ter um acesso maior à legislação vigente no Brasil? Bom, eu acredito que sim. Inclusive, desde ontem, né, eu comecei a receber mensagens de parentes me perguntando como é que foi a execução desse projeto, de quem partiu a ideia, de onde a gente conseguiu recurso, né? Porque tem muita gente interessada agora a levar para as suas aldeias, levar para as suas comunidades, essa nossa lei maior na sua própria língua, porque nós sabemos que nem todos nós falamos o português fluente, né? Tem pessoas que têm como primeira língua a língua Ningatu ou a sua língua. No Brasil são 270, mais de 270 línguas, né? E elas não conseguem compreender. Até a língua, na verdade, a linguagem, para o próprio brasileiro leigo, ela é uma linguagem difícil, a linguagem jurídica. Especialmente alguns termos Sim. muito técnicos, por exemplo, do tributário, né? Inclusive, né, nessa tradução, nós fomos 12 tradutores, mas também nós tivemos 3 assessores jurídicos que não eram falantes não eram falantes de Nengatu, né? Foi o Lucas Marubo, a Manuta, que é do povo Tariano, Toyuca, desculpa, e a Inori, que é do povo Canamari, que é do Vale do Javaí, também, indígenas de outras regiões que trabalham na área do direito, né, para nos auxiliar para compreender melhor o que a gente teria que traduzir, uma linguagem acessível, inclusive, para a nossa língua, né? Tá certo, Cauã. Olha, muito obrigada pela Eu não estou entrevista. mais escutando Parabéns agora. por ter integrado Ouviu? esse trabalho. Demorou quanto tempo para vocês fazerem a tradução? Esse foi um trabalho, assim, recorde, né? Porque a gente começou as negociações, eu acho que, tipo, os convidados, né? Porque eu fui convidado, ali no mês de abril, e a gente tinha um prazo de 1 mês para entregar, né, a tradução, e eles teriam um prazo mais de 20 dias para entregar a revisão do que foi feito, né? Então foi realmente um prazo recorde, tipo, menos de 3 meses ela estava traduzida e publicada. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar, ó, Ah, sim. Ah, sim. Olha só que Olha só. bacana. Lê pra Lê gente pra aí. gente. Tá muito claro, né? Tá dando para ver Tá dando sim. para ver. Tá escrito aqui, Mundo Satru Sua, Umbeu Amaemira Itauicu Arama Puranga e que Brasil Pé. É a nossa lei maior, né, de como viver em harmonia dentro do Brasil. Nossa, que bacana. Para você mesmo, assim, pessoalmente, teve algum artigo, alguma coisa que te chamou muito a atenção, assim, que é algo que você vai guardar desse trabalho? Olha, eu acabei ficando com uma parte bem difícil da Constituição, assim, por acaso, que é dos direitos tributários, né? Uau! Uau! Então, na verdade, ela é muito técnico, né? Não vou É. levar mais. Mas sim, eu acho que o artigo 231, né, que fala sobre os povos indígenas, são os artigos que a gente mais tem expectativa sobre ele, inclusive nós, falantes da língua Ningatu. E deve ser maravilhoso perceber que, apesar de tudo, né, que vem acontecendo com os povos indígenas, apesar de tudo, há uma lei no Brasil que ampara. Então, se ela fosse observada da forma como deve ser realmente, muita coisa que aconteceu não teria acontecido e nem continuaria acontecendo. Eu acho que essa é uma expressão que realmente é muito bacana. Nós estamos vendo aí imagens do lançamento com a presença da ministra Rosa Weber. Você estava lá no evento? Eu estava lá em São Gabriel, talvez parecia agora ali.
Estava em São Gabriel, estava com a ministra Rosa Weber, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Joênia Wapichana, a presidente do Ministério dos Povos Indígenas, né, Sônia Guajajara, a ministra Carmen Lúcia, e mais, tinha outras pessoas também ali, né? Praticamente todos os tradutores e assessores jurídicos do processo estavam ali presentes com a gente. Muito bem. Muito bem. Obrigada, tá? Mais uma vez e parabéns pelo trabalho, por participar desse trabalho também e pela academia que tem um papel muito importante. Eu li alguma coisa sobre o trabalho de vocês, tem esse papel muito importante de preservar esse idioma. Pelo convite e pela abertura de espaço, né, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada. Olha, só uma informação para você. Aqui no Piauí foi inaugurada agora, numa cidade chamada Piripiri, onde tem cerca de 300 famílias da etnia Tabajara. Deixa o Cauã, que eu estou falando com ele. Foi inaugurada a primeira sala digital indígena. Então, é uma sala digital para oferecer saúde digital para os indígenas. Os médicos foram treinados e eles estão tendo, né, pela primeira vez, acesso a algumas especialidades que antes não tinha. Então, a primeira no Brasil, inclusive o Ministério da Saúde vem essa semana para olhar esse modelo e, quem sabe, replicar isso também naqueles locais mais distantes, onde é difícil você levar algumas especialidades que são mais inacessíveis, né? Então, é um trabalho que aqui também vem sendo feito no nosso estado, apesar de um número bem menor de famílias da etnia Tabajara, que é a que nós temos ainda aqui, que vive lá nessa cidade de Piripiri. A informação para você. Das 3 pautas maiores do movimento indígena é saúde, educação e território, né? Então é muito importante ter essas ações como essa. Tá certo, obrigado. Bom dia para você. Muito obrigado, bom dia, né? Abraço.